fase a vida na Terra. A gente vai seguir conceitos de física e de biologia. A gente vai falar principalmente sobre as mudanças de estado físico e como que a Terra e o ambiente, na época de sua formação, foi um fator que propiciou a formação da vida na Terra. Acho que é melhor ficar desse lado. Você quer usar o passador? Sim, qual que é? Esse aqui? Começar do lado. Eu consegui essa Ficou bom. Bom, os conceitos que a gente vai trabalhar hoje são, na parte da física, as mudanças de estado físico da matéria e o diagrama de fases. E na questão dos conceitos biológicos, sobre a origem dos elementos e das primeiras células e, consequentemente, da vida no planeta. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre como era o ambiente terrestre, a atmosfera e como essas fatores propiciou o surgimento da vida. E antes da gente prosseguir, eu preciso falar um pouquinho da história de como que foi a formação do planeta, como que foi a formação do universo, da matéria que a gente conhece hoje. E não tem como começar sem falar do Big Bang. O Big Bang é uma teoria que ela foi elaborada algumas décadas atrás, que falava sobre a origem do universo, que ela se originou como uma explosão. E por que eles inventaram isso? O ser humano, ele sempre procurou saber de onde veio. Procurava saber de onde veio uma matéria que nos serve. Um belo exemplo que a gente pode citar é: por que a grama é verde? Agora pense como uma pessoa da Grécia Antiga, antes de existirem microscópios, ou então não precisa ser da Grécia necessariamente, mas de qualquer outro lugar. Por que a grama é verde? Não tinham fatos, não tinham mecanismos, equipamentos para a gente poder comprovar isso. E então eles preenchiam isso com a questão da mitologia, ou então de crenças locais. Por que a grama é verde? Porque ela é assim, porque ela foi feita assim. Mas conforme os anos foram passando e os equipamentos eles foram sendo elaborados, foram proporcionadas essas novas áreas de estudo. E eu citei isso do microscópio, mas a gente vê primeiramente sobre o espaço. Conforme o aparato técnicas para estudo de outros planetas se desenvolvia, a área de estudo da estrutura do universo foi impulsionada. Não haviam telescópios, mas os povos antigos eles já conseguiam estudar o movimento das estrelas, o movimento do Sol, mas foi só posteriormente, na época de Galileu Galilei, que a gente foi tirar aquela questão de que a Terra é o centro do universo, de que os outros planetas realmente eles giram em torno do Sol. E a gente vai ver uma diferença entre duas palavras: a cosmologia e a cosmogonia. A cosmologia é o estudo das estruturas do universo, enquanto da cosmogonia é o estudo da origem do universo. O Big Bang ele fala um pouco mais da cosmogonia, mas ainda assim é possível estudar boa parte de cosmologia através dele. Vamos ver. Sim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre dois pensadores, dois cientistas. Não vou entrar muito a fundo sobre a vida deles, sobre quais são os principais feitos deles, eu apenas quero comentar um pouquinho sobre eles. Sobre Galileu Galilei, nascido em 1564 e faleceu em 1642, foi um pesquisador referência em áreas como a cosmologia. Embora gregos, egípcios, chineses, incas, astecas e maias eles já pudessem interpretar o movimento dos astros. E houveram vários cientistas e nomes importantes na história que contribuíram com esse tema da cosmologia, incluindo Aristóteles, Aristarco de Samos, Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, pesquisei sobre esse que fala, dinamarquês, e Johannes Kepler. Mas outro, que é o que eu gostaria de citar, que é Immanuel Kant. Ele nasceu em 1724 e faleceu em 1804, e ele foi um pensador que teve contato com as ideias de Newton, que foi influenciado por Galileu Galilei.
ele elaborou várias ideias, mas três que eu quero citar são a de que ele desenvolveu a teoria de que o sistema solar teria se originado a partir da condensação de um disco de gás. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Elaborou a ideia de que o sistema solar faz parte de uma estrutura achatada chamada galáxia e de que muitas nebulosas são sistemas semelhantes aos nossos, e ele chamou elas de universos livres. Vamos ver. O Big Bang, a teoria dele em si, ela foi criada pelo padre belga Georges Lemaitre, que nasceu em 1894 e 1966. A teoria dele dizia que o universo teria se formado há só 13,8 bilhões de anos atrás, enquanto o nosso planeta Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos. É um planeta até que recente, digamos assim. Ela é jovem ainda, ou melhor, ela está mais próxima da idade dela do que da juventude. Ela foi baseada, a teoria do Big Bang, na teoria da relatividade de Albert Einstein e na lei de Hubble de Edwin Hubble. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fórmula da lei de Hubble. Tem um canetão? Vou aproveitar, porque assim eu vou uma luz para poder mostrar. A gente vai ter três elementos nessa fórmula. Vamos chamar primeiramente de V, que é igual a H0 vezes R. O V é a velocidade com a qual as galáxias se afastam. O R é a distância que essas galáxias estão uma da outra. E HO vai ser a constante de Hubble. A velocidade vai ser medida em quilômetros por segundo. A constante de Hubble tem um valor definido já. E a distância é medida em megaparsecs. Megaparsecs é uma medida que equivale a aproximadamente 3,26 milhões de anos-luz. Então, é uma distância incrivelmente grande. Bom, agora eu vou precisar essa parte e citar esse exemplo aqui. Se uma galáxia está a 10 megaparsecs de distância, qual a velocidade com a qual ela se afasta? Então, vamos ver aqui a velocidade, a constante de Hubble seria 70 vezes V, a distância em megaparsecs, que é 10. Logo, 700 km por segundo. Duas galáxias a 10 megaparsecs de distância se afastam a essa velocidade. No entanto, se a gente pegar outra que está a 100 megaparsecs de distância dela, qual seria a velocidade de afastamento? É igual a 70 vezes 100. A velocidade seria de 7.000 km por segundo. E notem que eu não estou falando que a distância entre eles aumenta, obviamente aumenta, mas que a velocidade de afastamento delas aumenta. Então a gente pode concluir que o universo está em expansão. E aqui, voltando, sobre os elementos da fórmula, temos a velocidade de afastamento, a constante de Hubble e a distância entre a Terra e a galáxia. E vou falar um pouquinho do Elmadiano. A gente já vai entrar na parte de física, prometo. O Elmadiano, o nome não é muito estranho. Ele tem Adiano por quê? Por conta de Ares, que é o deus do submundo na mitologia grega. E falando de submundo, o nosso planeta, ele parecia com isso mesmo nessa época. Nos seus primeiros milhões de anos, a superfície ela era de magma. O chão que a gente pisa hoje, que é sólido, formado por exemplo, a Terra mesmo, ela não é formada de rochas inteiras, ela é formada pelo solo pelas rochas decompostas. Esse é o solo que nós usamos hoje. Mas, ainda assim, sólido, nessa época, a superfície era pastosa, porque era magma. As temperaturas, no finalzinho do período adiano, nas fontes que eu pesquisei, não chegavam em um valor exato,
mas ela chegava mais ou menos na média de 200 graus Celsius na superfície. Os elementos mais comuns nessa época eram o ferro, o oxigênio, o silício, o magnésio, o enxofre, o lítio, o cálcio e alumínio, respectivamente 32%, 30%, 15%, 14%, 3%, 1,8%, 1,5% e 1,4%. A maioria dos elementos se originam no núcleo de estrelas, que eram produzidos nas supernovas, que são a explosão e a morte de estrelas. Os primeiros elementos que surgiram no universo, o primeiro deles foi o hélio. Estima-se que ele tenha surgido cerca de 3 minutos após o Big Bang, e que foi calculado depois a mudança primordial dele e o valor confirmou previsto com precisão. Em que, vamos ver, é previsto que o elemento hélio foi formado nos primeiros 3 minutos após a explosão do Big Bang, e que cerca de 1/4 da matéria do universo se formou desse elemento, e 3/4 sob a forma de hidrogênio. Como dizem, nós somos formados por poeira estelar. Na época, o Sol ele era uma protoestrela, e o sistema solar era cheio de gases. E conforme a matéria ela ia se acumulando, o eixo gravitacional, ou melhor, a gravidade sobre elas ia aumentando constantemente. E isso foi formando os planetas com o passar do tempo. Vamos chamar de protoplaneta por enquanto. Como se fosse. Não é o planeta que nós temos, é um planeta diferente. Proto-Sol, proto-Lua, proto-Terra. Vamos usar esses 3 exemplos. Pequenas quantidades de matéria gradualmente se acumulando, formando grandes corpos celestes, e isso era impulsionado pela força gravitacional do corpo, que também aumentava. O Sol atingiu uma massa crítica. Lembre que ali em cima estava escrito que o sistema solar era cheio de gases. Após o Sol atingir essa massa crítica, houve uma grande explosão e empurrou esses gases para longe do sistema solar. E, obviamente, teve que começar tudo de novo, essa questão do planeta se formar. Os corpos celestes tiveram que se remodelar. O planeta ele não era sólido, por ser feito de magma, uma rocha derretida, ele apresentava um movimento constante em suas camadas internas e externas. E por ele ser pastoso, ele não ser sólido, os elementos mais leves eles ficavam na superfície, enquanto os mais pesados afundavam pelo mundo. Vamos ver. Os mais leves ficavam na superfície juntamente com os gases, o que era facilitado pela superfície pastosa, formando a atmosfera definitiva. Impactos como aqueles que extinguiram os dinossauros há muito tempo atrás, nessa época eles eram frequentes. Não era raro de se ter um, ao contrário, era realmente frequente. Então, o nome adiante, assim, E, para melhorar, até mesmo a protolua já colidiu com a prototerra. Causa dos fluidos. Conforme o movimento do magma no interior da superfície se acelerava, se formou a primeira crosta da Terra, que era feita por perioditos, que posteriormente foi sucedida pelo basalto. Vamos ver. Conforme o movimento, através do movimento de convecção. E aqui já vão aparecer algumas rochas, esses aqui são os perioditos. São as rochas que foram formadas nesse período. E a gente vai ter a frase de um cientista da área chamado Robert Hazen, que vai dizer um pouquinho sobre isso. A primeira crosta de perioditos da Terra foi formada numa fase crítica, mas passageira e juvenil, nascida do mar de magma primordial. Quando ela se solidificou e endureceu, ela era pesada demais para ficar na superfície e acabava afundando de volta no manto. Outra rocha menos densa seria necessária para afundar a crosta, e essa rocha foi o basalto. A primeira crosta da Terra era fina, densa e permanente. Vamos ver. Na medida que a Terra esfriava e a água se acumulava na superfície, outro ponto importante a se destacar, ela se misturava com as rochas que eram derretidas pelo manto e crescia uma camada de basalto menos denso, mais hidratado. Semana passada, o Emanuel falou um pouquinho sobre algumas das teorias sobre o surgimento da água do planeta. E existem duas principais. Tem uma que diz de que ela já estava presente na composição do planeta e foi através de vulcões, através do
magma expelido pela superfície, o vapor iria se acumulando na atmosfera junto com outros gases e formou-se água. Outra teoria é de que ela estava presente em meteoros, asteroides, que também constantemente acertavam o planeta. Não existem rochas intactas do período Pelagiano. Por quê? Porque a magma era rocha derretida, então não tinha nada sólido nessa época. O que tem sólido é daquela época para frente. Temos como única evidência desse período sedimentos que foram formados quando o planeta tinha 160 milhões de anos de idade. E eles não poderiam se formar numa condição invernal. Essa daqui é a rocha, é o sedimento mais antigo do planeta. É incrivelmente dura ela. Eles não conseguiram penetrar bem nela ainda, só para poder mostrar um pouco da sua existência. Ela foi encontrada na Austrália. A atmosfera e a origem da água. Na atmosfera havia grandes quantidades de enxofre, nitrogênio e dióxido de carbono na atmosfera, também monóxido de carbono. E já existiam os oceanos, ou seja, com 160 milhões de anos a gente já tinha oceanos permanentes de uma crosta sólida. E uma das hipóteses, vamos ver, ela sempre esteve presente na composição do planeta. Falando da água, deve ter se acumulado na superfície na fase de decantação do planeta. A água pode ter vindo de dentro do planeta, através de regiões de borbulhamento de magma, escapando via a atividade vulcânica. Não havia moléculas orgânicas nessa época. Todas as moléculas nessa época eram inorgânicas. E a vida ela não poderia ter se originado no calor infernal na superfície do planeta e nem na gelidez do espaço. Ela precisaria, a água, que é o componente vital para a vida, ela precisaria estar numa temperatura e em estado líquido. E outros elementos que também são de sua importância também precisariam estar dessa forma. E aí fica a pergunta, então como ela surgiu? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de fases e ele demonstra como os estados físicos variam de acordo com a pressão e temperatura. Mostra seu comportamento e determinada pressão e temperatura, além de em qual fase está. Vou voltar a usar o quadro um pouquinho. Falar separadamente. Primeiro sobre o calor e depois sobre a pressão. Estava assim, diversa. Depois eu paro aqui. Bom, quando a gente fala de calor, conforme o calor ele vai aumentando, o grau de agitação das moléculas, ele tende a passar do sólido para o líquido e em seguida para o gasoso. Isso falando do calor. Agora a pressão, a força que você faz com a matéria. Quanto mais força você faz, mais você junta ela, mais ela fica unida. Então conforme a pressão ela aumenta, então ela tende a passar de gasoso para líquido e depois para sólido. Então quando a gente pegar o gráfico aqui, com os dois, a gente precisa pegar, vou pegar aqui uma linha na horizontal e outra na vertical só para poder mostrar. Então, falando aqui do calor, ele passa do sólido, em seguida para o líquido e em seguida para o gasoso. E agora na questão da pressão, passando novamente pelos três, a gente vai chegar aqui, ó, na questão pressão. Gasoso, ela vai aumentando, fica líquido e depois fica sólido. Cada elemento vai ter um diagrama de fase diferente, mas tem um que se destaca dos demais. Vocês têm algum chute? Pode falar. Seria a água. A água, como a gente já chegou a ver antes, ela apresenta dilatação anômala, ou seja,
seja, a sua menor densidade é 4 graus Celsius e não a 0. E antes de falar do gráfico da água, a gente vai falar também sobre os elementos do gráfico. A gente vai ter as curvas de equilíbrio, o ponto triplo e o ponto crítico. As curvas de equilíbrio são aquelas linhas e elas indicam as regiões em que a uma certa temperatura e a uma certa pressão, um elemento ele pode coexistir em equilíbrio térmico. Ou seja, ele pode estar naquela determinada temperatura, determinada pressão, no estado sólido, no líquido, gasoso. O ponto triplo é o local com uma determinada pressão e temperatura onde os três estados físicos coexistem em equilíbrio. Ele tem menos chance de existir. Ele tem, como que eu posso dizer? É mais difícil de se obter. Enquanto as curvas de equilíbrio, você vai mudando a temperatura, a pressão vai mudando também, você consegue manter essa linha, consegue manter os dois estados físicos em equilíbrio. O ponto triplo não, ele é uma específica temperatura e pressão. E o ponto crítico, ele marca a condição limite, onde não é mais possível distinguir líquidos e gases. E depois desse ponto, pode se formar o fluido supercrítico, mas ainda assim não é mais possível distinguir o que é um do que é outro. Existe um diagrama com uma característica foto comum, que vai ser o da água. Esse daqui é um diagrama, vamos dizer, de qualquer elemento que não seja a água. Vocês podem ver que, conforme você aumenta a temperatura, ele vai sempre passar. Se aumenta a pressão, ele sempre vai passar para o próximo estado. Aqui, sólido, aqui líquido, e aqui vapor, e aqui gasoso. Esse aqui é o ponto crítico. E aqui, acima dessa pressão, ele vira um fluido supercrítico. Vamos ver. Esse aqui é o diagrama de fase da água. Se você for comparar os dois aqui, você aumenta a pressão a qualquer elemento, que ele passa da fase líquida para a fase sólida, não importa o quanto você aumente a pressão, a água não vai passar, depois de um certo ponto, de líquido para sólido. Tá? Ela pode passar de vapor para sólido para líquido, mas de líquido para sólido, e se manter a mesma temperatura, ela não volta para sólido. E agora a gente vai falar sobre o surgimento dos primeiros compostos orgânicos. No período adiano, havia grandes quantidades de água dispostas em oceanos e lagos, ricos em moléculas orgânicas, o chamado caldo primordial. As moléculas dissolvidas nesse caldo elas se combinavam quimicamente para constituir então os primeiros compostos com carbono, como por exemplo os ácidos nucleicos e as proteínas. Os ácidos nucleicos que formam nucleotídeos e as proteínas que são formadas pelos aminoácidos. Essa é a área de estudo da química periódica, que é o campo científico que estuda como os primeiros elementos se formaram e serviram de blocos para a construção de polímeros e, eventualmente, das primeiras células. Mas, por enquanto, a gente ficou só na teoria. Como que a gente pode dizer que isso realmente aconteceu, que isso realmente era possível? O acúmulo gradual de carbono nos compostos orgânicos, o acúmulo gradual de carbono nos compostos foi favorecido por três circunstâncias. Primeiro, a enorme extensão do planeta, o que aumentava a possibilidade disso acontecer. O tempo para isso, já que esse período de formação e acúmulo das moléculas aconteceu durante mais ou menos 2 bilhões de anos, 2 bilhões de anos, e não havia oxigênio livre na atmosfera para oxidar os elementos. E agora, o fato que confirma que isso pode sim ter acontecido é o experimento de Stanley Miller e Urey. São dois pesquisadores. Eles fizeram esse experimento em 1952, mas baseado em uma teoria de 1930 de outros pesquisadores que disseram que em um circuito fechado eles conseguiriam chegar à conclusão de que moléculas inorgânicas poderiam sim formar compostos orgânicos e a vida na Terra surgiria. Aqui a gente vai ter o circuito fechado dele, em que a gente
vai ter a água que vai ser aplicada sobre ela, uma fonte de calor, como o planeta ele era absolutamente quente na época, ela vai evaporar, vai passar por estado gasoso. Aqui seriam introduzidos outros elementos de estado na atmosfera, elementos de gás como amônia, como monóxido de carbono, como nitrogênio, e aí eles vão passar aqui na direção das forças em favor da água e através dos eletrodos ele simulava as descargas elétricas que aconteciam constantemente também na atmosfera do planeta. E em seguida passariam pelo condensador, que teria água fria neles, e aí passaria novamente para o estado líquido. E depois de uma semana que ele ficou nesse circuito fechado, eles foram checar aqui sobre a amostragem deles e eles encontraram, se eu não me engano, segundo eles, foram 4 aminoácidos. Mas posteriormente fizeram alguns estudos novamente e disseram que não eram 4 aminoácidos que eles encontraram mais. Pesquisas recentes também, alguns fatos extras, né? Pesquisas recentes mostram que as primeiras moléculas de ácidos nucleicos vieram do RNA e não do DNA, além de demonstrarem que o RNA pode evoluir para moléculas mais complexas sem o auxílio de enzimas, e que por acaso foram formadas as primeiras moléculas de fosfolipídios, que formou a primeira membrana plasmática, consequentemente a primeira célula, a qual estima-se que surgiu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Logo, a primeira célula era procariótica, heterotrófica e anaeróbica. E era isso que eu queria frisar agora no final dos slides, como que essa mudança de estado físico, como que a água, as condições do planeta contribuíram tanto para a formação do planeta Terra. Tanto é que se você for pegar e deixar os elementos assim, nas condições do planeta atual, não há chance da vida surgir de moléculas inorgânicas para orgânicas. Existiram uma série de fatores, como temperatura, os elementos da atmosfera, vamos ver o que mais, a grande quantidade de neles dispostas umas próximas da outra, que possibilitou que os elementos inorgânicos formassem certas moléculas orgânicas que formaram em seguida